Meu Senhor, o Senhor é onipresente, onipotente e onisciente. Nada há neste mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés, Senhor. Por favor, salva-me. Olá a todos. Hoje é bem o meio da semana, né? Da semana das lives. Existe uma experiência que todos nós buscamos nesse mundo. E é a experiência de estar consciente, de estar claro, de perceber e não permitir que a gente se iluda. E essa briga entre a ilusão e a realidade é uma constante em nossa vida. Porque é dessa briga, é dessa constante, é dessa luta pela verdade, por estar lúcido, por estar claro, é que faz a gente ficar nesse mundo mais acordado do que antes. E esse acordar é uma coisa constante. Não se esqueça de dar um ok, dar um like neste vídeo. E se você puder, se der tempo, se você quiser, transmita a outras pessoas, para que a maior parte delas possam ter acesso. E não se esqueçam, pegue minhas redes sociais e me sigam. Porque assim a gente pode ter outras formas de poder fazer com que as pessoas tenham essa mensagem. Hoje eu vou ter um tema meio interessante. A maioria das pessoas não consegue perceber a necessidade e a importância. E muita gente até acha importante, não sabe nem por quê, mas acha importante esse tema. Como nós ainda temos alguns minutos para entrar no tema, e é até bom, porque assim dá tempo de outras pessoas participarem da live, eu vou pedir para vocês não se esquecerem de anotar o meu número de telefone. Porque assim a gente tem um contato direto. Esse número do telefone, ele fica no meu celular, ele é meu número pessoal, sabe? Ele não é um número, ele é um número do meu celular. E vocês me encontram. E todas as mensagens, todas as perguntas que vocês fizerem, eu as terei comigo para poder responder, para poder interagir com vocês. É muito doido tudo isso, de você poder ter essas informações. Eu tenho 67 anos. Eu comecei a ouvir falar sobre essa experiência quando eu tinha 17. Quando eu tinha 18, eu aprendi a meditar, conheci essa experiência praticamente, e a partir daí minha vida foi um magnífico suceder de experiências, de visões, de entendimento, de percepções, que me fizeram ter uma outra visão de como eu via antes esse mundo. E eu posso dizer para vocês, superou qualquer expectativa que eu tinha. Esse conhecimento, essa experiência, trouxe vida à vida que eu levava, trouxe valor, sabe, trouxe significado, trouxe tudo. E é uma experiência interna, sabe,
mexeu completamente com a autoestima, mexeu completamente. Sabe aquela sensação de que você existe nesse mundo e você olha e fala assim, eu nasci para algo mais, não é possível, entende? Não é possível que seja só isso. Tem alguma coisa dentro de mim que diz, cara, você nasceu para algo melhor. E isso é realidade. Não sou eu que nasci para algo mais. Você nasceu para algo muito maior. Essa experiência de ser, essa experiência de estar, essa experiência de participar do Criador, participar do seu mundo, de estar claro, de aprender tudo que é possível aprender, enquanto você está aqui neste corpo, enquanto você está aqui nesse seu tempo. É muito precioso. É precioso demais. Sabe, eu li uma vez que de todas as pessoas que viveram nesse mundo, que deram sua contribuição, de todos os seres humanos que realmente, de alguma forma, ajudaram a humanidade, de fato, trouxeram alguma coisa significativa, significante, trouxe alguma coisa de valor para a humanidade. Não foram as tecnologias, não foi a medicina, não foi a engenharia, não foi a ciência do universo, sabe, não foi. Mais do que isso. Que realmente deu significado para a raça humana foi o Mestre Perfeito. Foi esse ser, esse verbo feito carne. Esse sim fez diferença. Durante milhares de anos. E por que isso? Porque a contribuição dele não foi uma coisa só é muito doido. Não foi apenas a iniciação que ele deu. Não foi o batismo que ele deu. Não foi a meditação que ele ensinou. Isso é a porta. Isso é o portal. Isso é o meio, o acesso à vida com o Criador, ao Samadhi, acesso ao paraíso, acesso ao céu dentro de nós. Mas além disso foi o conhecimento de como as coisas são. Porque tudo que a gente conhece hoje, toda a ciência, com tudo que ela sabe, foi seguir os passos para entender o que esse verbo feito carne disse há milhares de anos atrás. É como se o ser humano tivesse a necessidade de provar que aquilo era verdade. Ok, então se é verdade, se é um fato, vamos descobrir então, vamos atrás, vamos lutar, vamos ver, vamos entender. E aí vieram tudo que você conhece, mas tudo isso já foi dito. Tudo isso já está, esteve e estará nas Escrituras. Porque a contribuição desse ser iluminado é maior que tudo. É a coisa mais preciosa que existe. Se você perguntar lá, o que você fez da vida? O que você fez na vida? O que eu fiz da vida é maravilhoso. O que eu fiz na vida foram um monte de coisas. Eu me tornei desenhista têxtil aos 14 anos de idade. Antes disso eu engraxava sapatos nas ruas. Antes disso, eu vendia cama, mesa e banho nos bairros de periferia. Antes disso, eu era uma criança que estudava. E assim eu me tornei publicitário. Assim eu me tornei um desenhista têxtil com um bom currículo. Posso dizer que
eu não vou dizer que é a maior, mas uma das maiores empresas do mundo na área têxtil. Eu fui gerente nela. Então eu posso dizer que eu tive uma longa e bela carreira de trabalho, de profissão, na área de desenho de moda, na área de desenho de estamparia, de tecidos, por causa do meu talento para as artes. Eu fui um bom desenhista reconhecido. Fui convidado para dar aula em 2 faculdades. Aula de moda. Isso é minha vida física. Depois disso, o que eu fiz? Eu me envolvi na área de programação neurolinguística, de condicionamento neuroassociativo. Tirei todas as certificações disponíveis. Até hipnose clínica eu cheguei a fazer como complemento de tudo isso. Aprendi um monte de coisa. Constelações. Conheci a maioria dos criadores. Sabe, a pessoa que criou tudo isso que a gente conhece como coach. O criador de tudo isso. Isso foi minha experiência profissional. Mas também eu tive uma experiência de largar tudo e fazer voto de castidade, pobreza e obediência por 11 anos. Morando no que a gente conhece como um ashram, ou que muitas pessoas conhecem como um monastério. Vivendo a vida de um monge. E ali eu aprendi muito. E assim, nesse período, eu viajei. Viajei por várias partes do mundo, viajei dentro deste país para montar grupos, para reforçar grupos, para a maior parte das vezes realmente pertencer àquelas pessoas que criam história, que criam grupos. Isso tudo faz parte de um currículo de vida. Me casei, fiquei 35 anos casado. Antes de me casar, me apaixonei por uma pessoa. Eu ainda tenho um tempinho para entrar no tema, tá? Por isso que eu estou falando de mim, para vocês me conhecerem um pouco mais. Antes de me casar e ficar 35 anos casado, eu namorei uma pessoa, mas eu namorei de forma platônica. Não de fato, namorei platônica. Nunca dei um beijo nela, nunca dei um abraço sexual nela. Nunca peguei nas mãos dela ou no corpo dela. Porque eu tinha esses votos de castidade, pobreza e obediência, mas eu me apaixonei por essa garota. E durante 8 anos, que foi o tempo que durou depois, até que eu deixasse de ser monge, e não por mim eu estaria até hoje, mas o regime monástico foi desfeito no mundo todo. E aí, quando eu estava livre para fazer o que quisesse com o meu tempo, não tinha mais que seguir uma disciplina física de ser enviado para cá ou para lá, ou aqueles votos que faz você para ter uma função específica dentro de um grupo. Aí o que aconteceu? Eu pedi àquela pessoa que eu amava em casamento, e ela disse não. E quando ela disse não, eu fiquei desesperado. E aí eu falei, nossa, eu estou com 27 anos de idade, sou virgem. A pessoa que eu amava disse não para mim, eu entrei meio que nessa situação que entra todo mundo. E sofri um bocado. E aí eu pensei, falei, eu preciso criar estrutura. E comecei a fazer os cursos. E comecei a buscar comportamento humano para saber por que eu agia do jeito que eu agia, mas eu só fechava. Daí eu entro no tema. Ainda tem um tempo. Eu estou controlando, cronometrando a live. Aí eu peguei
E resolvi casar. E aí eu chamei meus amigos e falei, eu quero uma esposa, me arrume alguém que realmente queira casamento. Eu não quero uma pessoa que queira aventura. Eu quero uma que queira casar. Porque eu fiquei uns 2 anos só na aventura. Aí eu conheci uma pessoa maravilhosa, chamada Denise. E eu me apaixonei por ela. E a gente viveu 35 anos felizes. Ela desenvolveu um câncer no final. E morreu em casa. Eu, ela e a mãe dela. Juntos. Até o último momento. Mas foram 35 anos felizes. E aí eu me tornei viúvo. E depois de alguns meses, eu tinha decidido que eu não ia ficar só. E aí eu procurei aquela pessoa que há 45 anos atrás eu conheci. Conversando com ela, eu descobri que ela estava divorciada. E a gente começou uma nova vida esse ano passado. O Criador me deu a segunda oportunidade. E ela aprendeu a meditar, depois que eu iniciei o grupo na cidade dela, em Minas Gerais. Ela começou a meditar em 1977. 76, 77, acho que 77. E hoje ela é minha companheira de vida, de tudo, de oportunidades de trabalho, de negócios, não importa, estamos juntos. E durante esse trajeto todo, uma das coisas que eu quis desenvolver foi exatamente compreender como que esse corpo humano funcionava. Porque durante 2 momentos de minha vida, eu sofri quando essa atual minha disse não, quando eu a pedi em casamento, e depois na morte da Denise. E essa que eu estou hoje, que é a Márcia, que eu a conheci antes da Denise, eu vi que quando ela disse não para mim, eu sofri muito. E aí eu imaginava assim, mas espera aí, eu era praticamente um monge, recém-deixado o monastério, recém-deixado o ashram. Como é que eu consegui sofrer tanto? Eu ainda tenho 10 minutos para entrar no tema, tá? Saiba um pouco mais sobre o meu currículo, sobre mim. E eu percebi que eu tinha que aprender algo, que eu tinha que crescer como ser humano. E não é para crescer como ser humano, como a gente fala, conseguir o sucesso nessa vida, conseguir bens, conseguir isso. Não, não era nesse sentido. Não que isso não seja importante. Claro que é importante, eu sigo atrás disso. Não é isso. Eu vivo, graças a Deus, muito bem. Não posso reclamar da minha condição. Não posso mesmo. Mas eu percebia que eu sofria demais. Aí eu falava assim, mas peraí, eu conheço Deus. Eu sou um com Ele. Eu estou nessa experiência. Eu conheço o segredo que todas as pessoas nesse mundo gostariam muito de ter essa oportunidade. Eu tive essa oportunidade com 18 anos. Conheci com 17 e aprendi com 18. Fui iniciado aos 18. Na maior experiência que um ser humano pode ter. Como é que eu sou pego? Como é que eu fui pego? Num desespero emocional. E aí eu descobri que a inteligência emocional, aí eu descobri que o conhecimento da alma, aí eu descobri que essas coisas, elas caminham juntas. Enquanto você existe nesse mundo, durante o tempo que você vive aqui, você tem uma experiência de vida completamente diferente de um ser humano para o outro. Existe um roteiro todo, como eu falei na live de ontem, a gente está interpretando um papel e o roteiro dessa peça magnífica que o Criador fez não é meu, é dele. Já vou entrando no tema de hoje. E se você olha isso, você fala, então, peraí, como é que uma pessoa pode sofrer com essa experiência? Porque para muita gente, essa experiência de sofrimento não deveria existir mais. Mas se você pega a história dos santos, se você pega a história das pessoas que conviviam com Jesus e do próprio Jesus, não pense que era fácil. Eles tinham que enfrentar suas, sabe,
suas próprias emoções, sua própria química do corpo. Eles têm que alterar a química do corpo para poder viver melhor. E toda essa experiência de superação não é uma coisa que acaba quando você se ilumina, não é uma coisa que acaba quando você é um iniciado e vive essa experiência. Não é uma coisa que acaba. Porque enquanto você existir nesse mundo, essas emoções, essas coisas fazem parte do teu personagem e são perfeitas. Então não é que elas não irão acontecer, elas irão acontecer como elas vêm acontecendo e sempre aconteceram. Elas continuarão acontecendo. As coisas você não pode impedi-las. Mas a forma que você reage a elas, a forma que você compreende, que você avalia, é diferente. Isso está no teu controle. E essa forma de avaliar as coisas, essa forma de perceber as coisas, isso é estar claro nesse mundo. E isso faz com que exista uma diferença muito grande entre dor e sofrimento. Entende? É uma outra visão sobre o que é ser solitário, sobre o que é estar só. Porque não existe o só, mas existe a escolha de estar sozinho. Existem escolhas e consequências nesse mundo, decisões e consequências nesse mundo. Mas existe estar claro, existe a vida com o conhecimento e a vida sem conhecimento. As escolhas que Adão escolheu e a escolha que Adão deixou de viver quando ele, porque ele já vivia uma vida perfeita antes. Ele escolheu o outro lado. E agora o ser humano, como consequência, quer voltar para casa. Porque descobriu que ele se perdeu de si mesmo, se perdeu da maior experiência. E agora a gente tem que voltar para casa usando todos os meios possíveis para a gente ser um guerreiro, para a gente ser exatamente aquele ser humano que a gente nasceu para ser, com o entendimento correto. E o entendimento correto passa por uma série de entendimentos, por uma série de avaliações, até que você chegue. E se você quer usar algo como referência, alguém como referência, use o mestre. O mestre que trouxe essa experiência para nós. A minha experiência é de receber isso, desenvolver, viver, me tornar um. Eu sou como você. Um buscador que já encontrou, mas um buscador do entendimento, da clareza. E por estar já encontrado e buscando e experimentando e vivendo e tendo a experiência que tive, eu posso transmitir essa mensagem. Mas eu sou só um alto-falante. Jesus foi aquele que estava com o microfone na mão. Eu sou o alto-falante. Mas o microfone não transmite só a mensagem. A própria mensagem está embutida nela uma iniciação. A própria mensagem é com e sem a iniciação. A mensagem existe independente da iniciação, mas a iniciação existe. O batismo do Espírito Santo, não da água, o batismo do Espírito Santo, ele existe. O batismo da luz, o batismo do Espírito, o batismo daquilo que somos, acontece de fato. O batismo da água da vida acontece de fato. É uma iniciação. É um dia que você aprende. É um dia que você tem acesso, que você sabe como, conhece as técnicas de meditação, ensinadas por um mestre. Mas o mestre lhe dá a iniciação para aquelas pessoas que realmente querem e a mensagem para todo mundo, querendo ou não. As pessoas ouvem. Gostem ou não, as pessoas ficam sabendo que Deus existe. Ou numa linguagem menos
associada às lendas, que essa energia onipresente, onisciente, onipotente, essa luz é verdade. E conhecer isso é descobrir que você é um. É descobrir que você nunca esteve só. É descobrir que a matéria é Ele manifesto. E que a sua relação com Ele pode ser e deve ser pessoal. Deus, luz, se manifesta, forma a história que a gente conhece, a forma que nós somos, e ainda assim nos ensina a comunicar criatura a criador, de todas as formas, tocando, vendo, sentindo, gostando e conversando. Entende? Nós na nossa linguagem, Ele na linguagem dele. E isso não aprendemos com a ciência, com a física. Isso nós aprendemos com o mestre. Porque o mestre diz: Deus é Pai. E quando você pede, você recebe. Bata e essa porta será aberta. E esses profetas nos ensinaram que tudo isso que existe, falta um minuto para entrar no tema, que tudo isso que existe no universo, foi criado para que nós, seres humanos, coroa da criação, pudéssemos estar aqui e participar dessa criação toda. De duas formas, atuando e sermos o ator atuando. O ator atuando e nos identificar com o personagem e não atuar mais. Se iludir, nos tornarmos o personagem e passarmos a ser o personagem. E se esquecer do que somos. Se esquecer de que somos o ator. E a partir daí nos iludimos. E quando a gente se ilude, a gente se perde. Quando a gente se perde, todos os véus cobrem a nossa razão. E quando todos os véus cobrem a nossa razão, a consequência é tudo isso que acontece. Perdição, sofrimento. Não precisa dizer mais nada. A consequência é o que a gente observa em nós, com as pessoas que a gente se convive e com o resto do mundo, com as coisas que estão acontecendo. Tudo isso é consequência. A consequência pura do erro humano. Por quê? É um erro? Claro que é. Ao mesmo tempo que você pode errar, Deus não te castiga, no sentido de que te culpar por você decidir não querê-lo. Mas existem consequências. A história está cheia de consequências. Se você olha, por exemplo, todos aqueles ensinamentos, aquelas parábolas, aquelas metáforas todas de Sodoma e Gomorra, do dilúvio, dos apocalipses, das civilizações que se perderam no tempo, da história dos acertos e erros humanos. Claro que o ser humano erra. Adão fez um erro? Não sei, de acordo com o meu entendimento, não. Mas a metáfora diz que sim. Entende? Porque a metáfora diz que ele comeu a maçã, porque queria o conhecimento. A maçã é o fruto do conhecimento. E ele quis o quê? Ele quis ver as coisas por si mesmo. Ele não quis mais que as coisas que ele fizesse, ou a sua visão, tivesse influência de ser um com Deus. Ele quis quebrar esse elo. Ele quis ver as coisas como se ele fosse um peixe, como se ele fosse um cachorro, como se ele fosse um cavalo.
Ele quis ver as coisas como se ele fosse um pássaro, ou seja, sem Deus. Ver e descobrir o mundo por si mesmo sem o conhecimento de Deus. E aí, ele, por causa dessa escolha, foi... Essa é a metáfora, não sou eu que estou falando. Ele foi expulso do paraíso. E Deus disse a ele, essa é metáfora, gente, metáfora. Essa é a lenda. Deus disse para ele, agora você vai conseguir sobreviver. Eu te dei tudo. Tudo era seu. Tudo é seu. Mas agora, para você conseguir as coisas, vai ser através do suor do teu rosto. Tipo, agora você vai sofrer, porque não vai ter o meu consolo mais. Não vai ter a minha presença, não vai ver as coisas comigo junto. Não vai perceber, não vai me ver nas coisas. Não vai ter esse elo, não vai ter essa experiência de Adão. Isso é livre-arbítrio. Ele escolheu esse lado. E a volta disso tem que se querer muito para voltar para casa. É um trabalho, é um trajeto. Enquanto isso, o ser humano fica perdido e sofrendo pela ausência de Deus. Porque não entende. Não tem confiança, não tem certeza. Okay? E toda a experiência aqui é consequência disso. Durante a criação, agora já estamos entrando no tema, durante a criação, durante todo esse mundo, do jeito que a gente vive, nós temos um veículo para viver nesse mundo. Foi criado tudo, foi criado todas as espécies viventes, os tipos de que a gente considera de seres inanimados, né, que são as pedras, as montanhas, os vulcões, o céu, os oceanos, a terra, tudo isso a gente, tudo isso, lógico, tudo está em constante mutação. Ele não criou, ele criou algo que é constantemente em movimento. Por isso tudo é movimento. A vida mesmo é movimento. E você olha tudo que foi criado, tudo está em constante movimento. O sol de hoje tem diferença do sol de milhares de anos atrás. E terá mudanças daqui para frente. Não é porque a gente meteu o dedo nisso, esquece isso. Mas, assim, os oceanos, antigamente, pelo menos isso é o que diz a história, existia o Pangeia. Acho que é assim que se pronuncia, né? Pangeia. Que era quando não havia uma separação entre água e terra, era uma terra só. A água estava, sei lá como, por dentro, não sei como que era. Mas eu sei que ela começou, é como se a terra tivesse aumentado de tamanho. Mas ele começou a rachar e a água foi preenchendo os espaços. E os oceanos foram criados. Gente, isso é uma metáfora sobre tudo entre que a gente fala, porque a gente não estava aqui para testemunhar. Então imagina que toda essa transformação veio acontecendo há milhares de anos, milhões de anos, de acordo com o tempo cronometrado pelos cientistas. E todas as criaturas foram feitas, e no meio de toda esse cenário todo, dessa peça teatral, essa perfeição, essa obra-prima do Criador, que é o que a gente conhece, natureza e tudo, a vida nela. Nossa, imagina quantas... Eu não vou entrar nisso, mas imagina quantos pássaros existem, quantas cores. Cada região tem milhares de pássaros, com suas cores específicas. Às vezes eu fico vendo fotografias e eu fico alucinado, porque como eu sempre trabalhei com arte, eu tenho uma visão muito, assim, de me entusiasmar com a beleza. E olhando as cores e os tipos que existem de pássaros, você fala, mas isso não acaba nunca. E aí você olha e fala, imagina se a criatura é assim, imagina o Criador. Entende? Quanto a gente está perdendo, quanto o ser humano está deixando de ver, porque ele se maravilha com a natureza, e foi feito para isso, tá, gente? E aí no meio de toda essa beleza,
Você imagina, você vai para a África, tem toda uma série de bichos vivendo lá. Vai para a Austrália, uma série de bichos vivendo lá. Você vem para o Brasil, uma série de bichos vivendo aqui. E no meio de todos esses bichos, o bicho humano, o bicho homem, o Homo sapiens, caminhando aqui. Uma criação de Deus que os mestres falam. Tá? Não é eu que estou falando, os mestres falam. O ser humano é a coroa da criação. Quando ele criou tudo, ele criou uma espécie. Essa espécie é especificamente para ter uma experiência. As outras, não. As outras vivem suas experiências como criaturas. Mas o homem é o único que foi criado especial. E o fato dele ser especial é porque ele tem uma opção nesse mundo, que é ser a criatura ou ser o Criador. Gente, a palavra não é criador, porque criador, quando existe uma associação errada que o ser humano faz. Se eu sou um com Deus e Deus é o Criador, então eu também crio. Não, gente, nós não criamos, tá? Quem cria é o poder total, é Deus. Nós somos o sopro, nós somos Deus soprado. Nós somos o ar dentro da garrafa, e o ar dentro da garrafa não é o ar fora da garrafa. Quem cria é o ar fora da garrafa. O ar dentro da garrafa vive a experiência de ter sido posto numa criatura para viver 100 anos. Isso é o que somos, o espírito. O ar dentro da garrafa é o mesmo de fora, mas o ar dentro da garrafa, por causa de estar numa garrafa, tem uma experiência, não uma experiência limitada, mas está dentro de uma garrafa, que é limitada. Nós somos o ilimitado, o infinito, vivendo dentro do finito. Dentro de nós, quando você olha para fora, você vê o finito. Quando você olha para dentro, você vê Deus. Ok? Essa é a experiência da iniciação do Espírito Santo. E quando você vai e olha para esse mundo, e o ser humano como coroa da criação, e você vê tudo isso, o ser humano quando foi feito do barro, essa é a chave e o tema de hoje. O ser humano quando foi feito do barro, ele foi feito por quê? Porque Deus fez isso. Ele fez o mundo e fez uma criatura. E essa criatura, ele vem e vive a experiência nessa criatura como Deus experimentando o veículo que ele fez. Ele tem a experiência total, tem a experiência de viver o veículo em cada bicho que ele criou, em cada forma ele tem essa experiência. Mas o ser humano tem uma coisa que é o raciocinar, o livre-arbítrio, a escolha. Sabe, de voltar para casa, de viver enquanto existe nesse mundo a experiência de Deus. Enquanto existe nesse mundo a experiência que vai fazer com que ele veja, com que ele se torne claro. Contra todas as possibilidades de todos os véus impostos por Deus, que se tornou o que o ser humano chama de ignorância, a ausência de Deus, né? Afastamento, separação, que na verdade é uma ilusão. O ser humano vive nesse mundo achando que ele é uma criatura, achando que ele é um personagem. E ele não tem visão do todo, ele tem visão muito parcial, partindo dele mesmo da história. Por isso ele sofre, por isso ele tem a experiência que ele tem. Mas o mestre é aquele desperto que toca o ser humano e fala assim: ei, cara, vamos ser pescador de homens? Ei, cara. Ele disse isso para um pescador, óbvio. Essa experiência é magnífica. E uma coisa que você percebe é quando você começa a transcender tudo.
você percebe que os véus são uma ilusão, entende? Você vive nesse mundo uma ilusão. Nós estamos no meio de uma grande ilusão. Porque nós acreditamos que é verdade, algo que não é. Por exemplo, você olha no espelho e fala, eu tenho 20 anos. Você olha no espelho e fala, eu tenho 40 anos. E você acha que você tem 20 anos, você acha que você tem 40 anos. E cada ano que passa você sofre. Quando você é criança, você é limitado legalmente por uma porção de leis. E aí você fala, eu quero logo chegar à idade adulta. Porque aí eu posso fazer isto e aquilo, eu posso sair de casa, eu posso fazer o que eu quiser, tirar carta de motorista, conhecer o mundo por mim mesmo, né? Experiência de Adão. Fazer tudo por mim mesmo. Não quero ninguém, quero ser independente, você entende? E aí ele tem 20 anos e consegue tudo isso. Aí ele olha e fala, não, eu quero ter a experiência de aposentar para poder só viajar o mundo. E aí começa, né, toda aquela história. Quero ser sábio, então preciso ter meus 40, 50 anos, com uma profissão formada, trabalhando, atuando na área, bababá, não sei o quê, porque assim eu estarei realizado, estarei adquirindo o sucesso, né, vivendo o sucesso do meu empreendimento nesse mundo como sei lá o quê. Esse é o ser humano. E de repente ele olha para trás e fala, putz, como eu gostaria de ser criança. E assim o ser humano se ilude. Viver iludido significa você acreditar no personagem, por isso se sofre. Aparece uma pinta de senilidade no teu corpo, né? Uma dessas pintas aqui de senilidade, né? Aparece uma dessas pintas, você fala, uau, vou fazer um laser. Entendeu? Sabe, eu quero voltar a ser jovem, vou pintar meu cabelo de preto. Eu não estou criticando, não é crítica, é observação. Eu quero pintar meu cabelo de preto. Eu não estou falando isso porque as pessoas deixam o cabelo branco, não, porque o meu é branco. Sabe, quem quiser pintar de preto, que pinta. Mas eu estou falando assim, é uma maneira de colorir. A vaidade é benéfica, tá? O ser humano, ele tem essas coisas. Eu acho legal, não tem nada contra, não. Onde eu estou querendo chegar não é isso. É que a identificação cria o sofrimento. O sofrimento advém da identificação, da ignorância. O sofrimento advém de que você pensa que você é. Ah, eu estou gordo. Ah, eu estou magro. E você sofre. Você sofre porque está magro, sofre porque está gordo. Você sofre porque está doente, você sofre porque está com saúde. Por quê? Porque você fez academia e doeu o seu músculo. Você sofre por causa disso, sofre por causa daquilo, sente dor aqui, sente dor ali. Entendeu? Aí você começa a ter responsabilidades e ver que você paga para nascer, paga para morrer. Entendeu? Paga para existir, paga para tudo. Você tem que estar correndo atrás de conseguir o dinheiro para pagar as coisas, e papapá, não sei o que, bababá, e você sofre. Porque tua perspectiva de mundo parte daí. Você é o finito, vivendo uma experiência provisória, em constante mutação. E aí dizem para você assim, gente, você precisa acordar, você precisa viver, porque o tempo passa rápido. Gente, tudo isso que eu estou falando, ele é ao mesmo tempo uma ignorância totalmente limitado, esse tipo de pensamento, mas ao mesmo tempo é real. Real que eu quero dizer assim, faz parte da vida. Então, tudo isso é verdadeiro, tudo isso é real. Mas tudo isso pode ser vivido à luz da realidade. Tudo isso pode ser vivido voltando para casa. Tudo isso pode ser vivido com Deus. Entende? Por quê? Você tem que aproveitar? Claro que tem. Cada segundo, claro que tem. Independente se você tem Deus, não é tem Deus. Independente se você teve uma iniciação do Espírito Santo ou não. Independente se você teve o conhecimento da luz ou não. A experiência de existir é a mesma. Você vai ter que aproveitar o presente. E eu já vou explicar, porque esse é o tema, tá? Já estamos dentro dele. Mas toda a existência nossa é a mesma para Jesus ou para o discípulo dele. É a mesma para aquele que gritou Barrabás ou para Jesus. A experiência é a mesma. Todos os dois
As duas criaturas vão ter que existir durante 90, 100 anos e viver a experiência nesse mundo, e é a mesma. A única diferença entre um e outro é o entendimento. Ok? É a avaliação sobre cada fato que acontece, a avaliação sobre ele, a conclusão que tira e o resultado dessa avaliação, se é sofrer ou não. Entende? Se é se maravilhar ou não, se é ver a beleza aí ou não, se é ver a mão criativa aí ou não. Essa é a única diferença. Mas existir, todo mundo existe. Existir, todo mundo passa por isso. E muita gente fala assim, a criação foi tão perfeita, o ser humano é tão perfeito. Imagina que nem vai dar tempo de eu entrar em algumas coisas que faziam parte do que eu ia falar. Para entrar no tema, né? Então vamos direto para o tema. Qual é o tema? O tema é, se você existe nesse mundo e tem que aproveitar, como que se faz isso? O entendimento é, todo o universo está em constante mutação. E nós precisamos aproveitar cada segundo, cada momento dessa mutação para não desperdiçarmos a nossa experiência de curtir, de existir, de viver o momento presente. Porque o presente é a única coisa real que existe. Esse é o tema, então eu vou explicar aí, dá tempo, tranquilo. Mas imagine só, você existe nesse mundo, você tem X tempo que você já existiu, X tempo que você vai existir. E o mundo é uma mudança constante, é uma mutação constante. A natureza, tudo que existe, são átomos que se dispersam, que se contraem, que se... Sabe, é uma ilusão provocada por essa energia. Se eu troquei algum nome de alguma molécula, me desculpe. Mas tudo que existe nesse universo, todo pontilismo, cada pontinho que forma uma imagem, cada pixel que forma uma imagem. De perto, você vê a partícula, quarks, átomos. De longe, você vê o desenho. Se você olha uma foto e amplia, você vai ver pontos coloridos. Você não vai ver a imagem, você vai ver as partículas. Se você mantém uma distância desse pontilismo, desses pontinhos coloridos, se você mantém a distância correta, você vê a imagem. Nós estamos tão distantes do pontinho, nós estamos tão distantes da luz, que nós vemos só a imagem. Se a gente olha para dentro, você vê a luz. Se você olha para fora, você vê a imagem. Se você se mantiver perto dos pontinhos, da luz, da energia, se você mantiver a conexão, você consegue ver o desenho e, ao mesmo tempo, ver a luz na criação. E muita gente pensa assim, se existe Deus, e Ele está criando tudo e mantendo tudo, e tudo não tem uma folha de uma árvore que não cai, senão por tua vontade. Aí a pessoa fala assim, mas peraí, se é assim, então tudo já está feito. O script está feito, está tudo feito, está tudo criado. Então, por que eu vou fazer isso se... Você entendeu? Eu vou ficar sentado no sofá porque o próprio Criador vai me tirar do sofá e me levar para onde Ele quer. Por que eu tenho que decidir? Sabe esse tipo de maluquice? Esse é o ser humano maluco. Mas se você olha isso, muita gente fala, aproveite cada segundo. Por quê? Porque está em constante transformação e você, por estar distraído, não aproveita. E nesse mundo, a distração é o roteiro. Nós somos feitos para sermos distraídos. Nós somos feitos para acreditarmos que esse mundo é só isso, não tem por trás a energia, não tem por trás Deus. Entendeu? Todos os véus foram criados e postos aí para que a gente viva esse mundo sem ele. Entende? A única coisa é que em determinados momentos nós falamos, nossa, Deus existe, que maravilha, do Criador que fez tudo isso, que maravilha, ai Deus, isso aqui. Mas conhecer é outro lado do livre-arbítrio. Mas no sentido de aproveitar, gente, isso é uma realidade. Porque o tempo
né? O tempo relativo da probabilidade, né? O tempo relativo, quando você olha para ele de frente, parece que foi Einstein que disse isso. 3 anos, eu não sei exatamente as palavras, tá? Eu estou falando da teoria. 3 anos junto do meu amor é pouco tempo. 3 segundos sentado sobre uma brasa, um fogão aceso, é muito tempo. Isso é relativo. E esse mundo, você olha tudo isso e fala, eu tenho pouco tempo para viver tudo. E se você está distraído, nossa, passou tão rápido que eu nem percebi. E passar tão rápido que você não perceba e demorar para passar, é relativo. Mas uma coisa é certa, aproveitar cada segundo é uma possibilidade. Por quê? Porque os véus nos tiram da realidade, os véus nos tiram do presente, para que a gente se distraia, porque enquanto estivermos distraídos, nós não vamos observar o que somos, nós vamos simplesmente nos distrair, o tempo vai passar e nós teremos chegado no final iludidos, por causa da experiência de Adão, da escolha. Mas você pode manter a lucidez e viver no aqui e agora. Lembre-se de uma coisa, o passado, ele não existe. Você não viveu o passado. Porque se sentar você e um amigo, fala para ele assim, vamos viver passado, presente e futuro, vamos fazer experiência, vamos. Então como que você faz essa experiência? Você manda seu amigo dormir e você fica acordado. Ele acorda no dia seguinte e você está acordado. Aí ele vai dormir e você se mantém acordado. Aí ele acorda no dia seguinte. E aí, é só uma metáfora, os anos vão passando. E esses anos passam e esse seu amigo vai ficando de cabelos brancos. Vai envelhecendo, dormindo e acordando, dormindo e acordando. E você também vai envelhecendo, sem fechar os olhos e sem dormir. É uma metáfora. Aí os dois falam, ok, vamos conversar agora? Vamos. Aí, quando conversa, o raciocínio é totalmente outro. Porque um vai falar assim, há uma semana atrás, aí aquele que fechou os olhos fala, como uma semana atrás? Ele fala assim, não, a semana passada, o mês passado, o ano passado, a década passada. Ele fala, não existiu década passada. Não existe ontem, não existe semana passada. Eu estou aqui, eu estou olhando, não teve ontem. Ah, mas para mim teve. Está entendendo o que eu estou falando? Para um teve, para outro não. Porque um ficou de olhos abertos e ele estava, por estar acordado, sem dormir, sem se iludir, sem contar o tempo como aquele que dormiu todas as noites, ele vai ficar de olhos abertos, ele vai ver tudo e vai falar, não existe passado, não existe presente nem futuro, só existe o aqui e agora. E aquele que dormiu e acordou, dormiu e acordou, ele sim vai conversar sobre semana passada, mês passado, você entendeu? Porque o mês passado é uma contagem de tempo, a semana passada, ontem, é uma contagem de tempo, porque se você está de olho aberto, essa contagem não existe, ela só existe se você tiver que cronometrar o acordar e dormir, o acordar e dormir, e contar o tempo das vezes que acordado você fez determinadas coisas. Mas se você ficar de olho aberto, essa contagem de tempo não existe. E o Criador fez de um jeito tão perfeito que a gente não conta o tempo. A gente não vive o tempo presente. E quando você observa isso, você vê que nenhum e nem outro é verdadeiro. Você não, assim, não existe futuro, futuro é um projeto, passado é só lembrança.
entendeu? Você fica, sabe, de olho aberto e não dorme, você fica olhando as coisas e você não tem como contar a semana passada, o mês passado, entendeu? Você sabe que observando o outro que dormiu, durante 2 vezes que você dormiu aqui, né, você conta o tempo de forma diferente. Mas a brincadeira de estar no presente é no presente. Se você não estiver distraído ou distraído, é no presente que as coisas acontecem. Porque não há passado, passado é lembrança. E futuro é projeto, é sonho, não é verdadeiro. Entende? Só existe o presente. E se tudo acontece no presente, o teu projeto de futuro, você está movendo-o agora. Você está construindo o projeto agora. E o resto são lembranças, memórias do tempo contado. Não existe, além do presente, não existe passado nem futuro como realidade. Como realidade, não. E o que é? Como que você se mantém no presente se sua cabeça fica o tempo todo? Como que você desfruta do presente se teus pensamentos não permitem? Porque elas ficam nos arquivos e nos projetos, passado e futuro. E o presente ela observa, mas não se mantém no presente. Como que você se mantém no presente? Como que você se mantém no aqui e agora? Sabe como? Eu vou te dar uma técnica. Tem uma maneira de você marcar passo. Marcar o tempo presente. Tem uma coisa que só acontece no presente. Quer dizer, tudo só acontece no presente. Mas para você se manter concentrado em algum ponto específico, não é abrir os olhos e ficar sem dormir como aquele cara. Para você viver o presente. O que você precisa é observar alguma coisa que marca passo, marca ritmo no presente. E se você se mantiver acompanhando esse ritmo, se você pegar esse algo que acontece no presente, que todo ser humano, sem exceção, pode ter concentração nisso, você consegue viver o presente. E cada vez que teus pensamentos queiram te levar, não é que você vai deixar de pensar para o passado e futuro, não é deixar de pensar, gente, não é para deixar de pensar. Mas como que você mantém o ritmo do presente? Sem pensar, porque se você pensar, você vai se distrair da matemática. Se você pensar, você vai se distrair de uma cirurgia que você estaria executando. Se você pensar, você vai se distrair. Dizem para você, não fica usando o celular enquanto dirige. Imagina você tentando pensar no momento presente. Não é raciocínio, gente. Para você viver o presente, não é raciocinando, não é pensando. Você entendeu? Existe uma técnica. Acompanhe. Essa é a técnica. Acompanhe aquilo que vive só no presente. Marca passo no presente. Sabe o que é? Tua respiração. O ar, o movimento da respiração, ela é presente. A respiração não está no passado nem no futuro. Se você se mantiver respirando junto com ela, porque você não tem que pensar, o exercício é esse, não é pensar na respiração, não é lembrar da respiração, é acompanhar, sentir a respiração, entende? E aí com a disciplina você vai aprender a sentir a respiração de olhos fechados, sentir a respiração de olhos abertos, sentir a respiração dirigindo, sentir a respiração num ato sexual, sentir a respiração no amor, sentir a respiração numa refeição, sentir a respiração dormindo. Você não para de respirar enquanto dorme. Você é consciente enquanto dorme. Só que como você está dormindo,
você fica só nos seus pensamentos. Quando você se lembra dos pensamentos, divagando, você chama isso de sonhos. Mas você está pensando, você está divagando. Só que você, quando acorda, você não traz a lembrança. Às vezes sim, isso você chama de sonho. Mas você fica divagando no pensamento, como você fica o dia inteiro divagando nos pensamentos. Sonhando, pensando, ganhei na loteria, não sei o quê. O sonho é isso, tá? Só que, como você vive enquanto dorme, você não morre porque dorme, a sua consciência, ela vai estar na respiração, se você disciplinar durante o dia. Então você precisa, deve, poderia ficar consciente da sua respiração, porque ela é o marcador do presente. Ela acontece aqui, agora. Aqui, agora. Aqui, agora. Então, senti-la enquanto toma seu sorvete. Senti-la enquanto bebe seu suco, sua água, seu chá, seu café. Senti-la enquanto vives. Respiração é a vida. O médico, quando ele vai saber se você está vivo ou não, é a observação da respiração. Você respira ou parou de respirar? Esse corpo respira ou parou de respirar? Se ele parou de respirar, está morto. E enquanto estamos vivos, a respiração está aí. Para a gente estar com a vida, para acompanhar a vida, para viver a vida. E existir vivendo a vida muda completamente tudo de figura, porque você fica alerta o tempo todo, entendeu? Você fica com toda a sua capacidade de percepção todo o tempo. Muda tudo para você. Existir no presente é uma possibilidade. Se você se distrair da respiração, você fica na memória, você fica nos pensamentos, passado e futuro. Presente na observação, mas não acompanha o presente. O marcador do presente é a respiração. Quer viver o presente? Respire consciente. E você viverá o presente de fato. Você viverá o presente, o aqui, agora, de fato. Essa é a técnica para viver o aqui e agora. Fazendo isso, uma das vantagens é que você tem maior capacidade de avaliar tudo que existe. Você tem maior capacidade de usufruir de tudo que existe. Só para fazer o fechamento, onde você acha que você sente amor? Na cabeça? No coração físico? Gente, olha o que eu vou falar. Onde você acha que sente amor? Na que a pessoa está te transmitindo? Sabe como você sente amor? Na respiração. Entende isso? Todas as emoções que você sente ela na respiração. E como consequência, teu corpo chora, sorri. Mas é a respiração, é nela. O amor está nela. A raiva está nela. A força está nela. A coragem está nela. A existência humana está na tua respiração. E é vivendo essa respiração que você pode estar consciente. A respiração é o Espírito de Deus. É a consequência do Espírito. O Espírito está em você, consequentemente, tem movimento dentro. E esse movimento provocado, porque o Espírito é movimento, esse movimento provocado pelo Espírito em você, movimenta seu corpo. E para que seu corpo absorva prana, para que seu corpo absorva oxigênio, para que seu corpo absorva vitalidade, para que ele tenha vitalidade, para que você exista com experiência de vitalidade nesse mundo, para que você exista nesse mundo pleno, é através do respirar.
A respiração não é uma coisa só que os médicos observam. A respiração é aquilo que os fisiologistas, que os esportistas, que os psicólogos, com as pessoas todas que trabalham com psicanálise, que trabalham com tudo, elas observam a respiração da pessoa, porque a respiração é a exteriorização do estado emocional da pessoa. Como você respira diz como você está. Tua fisiologia, tua alteração de fisiologias, se você está feliz, está triste, não importa, está tudo aí. Sua respiração demonstra tudo isso. Respirar é consequência, a forma, não é respirar, a forma que você respira é consequência do estado emocional. E a alteração do estado emocional não é mentalmente, não é mudar pensamento, é pegar a sua respiração e fazê-la com que ela entre no ritmo do estado emocional desejado. Por exemplo, se você está triste, você respira de um jeito. Se você está feliz, você respira de outro. Ok. Como que você respira quando está triste? Observe. Como que você respira quando está com medo? Observe. Como que você respira quando você está feliz? Observe. Como que você respira quando você está desfrutando, quando você está amando? Observe. Como que você respira quando você tem coragem? Qual é a tua respiração? Qual é o ritmo dela? Observe. Aprenda. Isso é para a vida. É uma das coisas mais preciosas que a gente pode aprender nesse mundo. Como respirar. E aí você observa a tua respiração. Tua respiração é consequência do teu estado emocional, ok? Ok. Se você pegar e falar assim, eu vou mudar. Você está com uma respiração de sofrimento. Aí você pega e começa a respirar do jeito que era quando você não sofria, que era quando você estava feliz. Então, altere tua respiração para uma respiração feliz. Altere tua respiração para uma respiração de coragem. Altere tua respiração para uma respiração desejada. E o ritmo da respiração que você influencia em você mesmo vai dar um comando para uma coisa no teu cérebro chamado Sistema Ativador Reticular, SAR ou SARA, que é o responsável por controlar as coisas que você foca e desfocar aquilo que não te interessa, as tuas prioridades. Como você vai dar comando para o SAR, você vai pegar a tua respiração e fazê-la entrar no ritmo desejado, você vai dar um comando para o SAR. E o SAR vai entender que é o que você quer, que é o foco que você está tendo. Tudo que existe na tua vida é foco. Se você está triste é porque você focou no problema. Se você está feliz é porque você focou na solução. Entendeu? Então, assim, você dá o comando para o teu cérebro, movimentando conscientemente a forma de respirar. E o cérebro entende que teu foco é esse e vai desfocar aquela parte triste. Não é que vai deixar de existir, vai desfocar. E vai te tornar de acordo com a química do teu corpo, de acordo com o que você quer, com a forma que você alterou tua respiração. Ok? E eu quero só fechar com uma coisa. Só fechando com isso. Só. Tudo é ilusão. Nada que você experimenta nesse mundo é a verdade. Lembra que eu falei que está tudo em transformação? Tudo isso é um papel que você está interpretando? Ok. Teu cérebro vive um problema e chora. Você se senta frente à televisão, assiste um filme de problema, de drama e chora. Qual a diferença entre o que você viveu que te fez chorar e o filme que você assistiu de drama que te fez chorar? Para você, uma coisa é realidade, que é mentira, não existe realidade, e outra coisa é o filme, que é uma criação, uma fantasia. Mas o teu cérebro só recebeu um comando,
Quero viver o drama da realidade. E aí você sente o drama da realidade. Quero viver o filme do drama. E aí você vive o filme do drama, que não é o que a gente chama de realidade, mas é a fantasia. Teu cérebro não sabe a diferença. Ele só sabe o comando que você deu. Eu vou me sentar aqui para ver uma comédia. Eu vou me sentar aqui para ver um drama. E passa-se as imagens, isso entra dentro de você e te faz rir, chorar, ser feliz, o que quer que seja. Teu cérebro não sabe a diferença. Você, como alma, para no meio de tudo isso e fala, opa, peraí, eu estou no meio de uma peça de teatro, de um filme, não posso chorar, isso não existe. Ah, mas eu estou aqui Sabe, isso aqui não é verdadeiro, isso aqui é uma interpretação errada das coisas. Você para, interrompe e fala, isso é uma fantasia, não é verdade. Senão, para o teu cérebro, não faz diferença se é fantasia ou realidade. O que faz diferença é o comando que você deu, é o foco que você teve. Nessa vida, as nossas emoções são consequência de nosso foco. As nossas emoções são consequência daquilo que interpretamos. Nosso foco vai estar na nossa interpretação, não na coisa. Você vai para a praia, você não experimenta a praia. Você experimenta o que você acha da praia. Se você não gosta de praia, você não vai experimentar praia. Você vai experimentar, eu não gosto de praia. Se você gosta de praia, você não experimenta a praia. Você experimenta, eu gosto de praia. Você experimenta onde você pôs foco. Sua vida é direcionada para onde você põe foco. É teu foco. Então, se todas as emoções e as coisas que você faz e vive interferem na tua respiração, esse talvez seja um dos maiores ensinamentos do universo. Se você pegar a tua respiração e falar, vou mudar meu foco, e alterar o ritmo dela para o ritmo que você quer, o teu cérebro vai receber isso como ordem e vai alterar a química do teu corpo. Isso quem faz máxima performance, isso quem atravessa canteiros de brasa, isso quem salta, isso que todos eles sabem que você vence o medo alterando o teu estado emocional. E o teu estado emocional é alterado por foco. Foco. Nós precisamos aprender a ter foco. Amanhã, 6h33, o tema é foco. Tudo bem? E por hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir, não se esqueça de dar o clique aí, o ok, tá? De marcar presença. Não se esqueça de anotar meu número de telefone, mandar um oi para mim, para que eu saiba que você estava aí, porque eu não consigo ver todo mundo, me mostra algumas pessoas, tem muito mais vendo, eu vejo que tem mais aqui, mas eu não consigo acessar. Eu não estou pronto ainda para ter duas telas, uma só com os comentários, para que eu possa responder online. Eu estou vendo um programa que eu possa permitir que vocês entrem na sala, entendeu? A gente abrir, para que vocês entrem na sala, pelo menos para ver um quadradinho, e aí sim, abrindo o microfone, vocês podem fazer perguntas, os que quiserem fazer perguntas. Tá? Como qualquer live que tem várias pessoas. Tudo bem, gente? Vamos fazendo tudo isso, mas eu preciso que vocês se mantenham em contato, que vocês se mantenham aqui junto comigo, porque tem uma experiência para acontecer. Tá? Ok, gente? Obrigado pela presença de todos vocês. Esse vídeo estará gravado, para que vocês possam transmiti-lo, compartilhá-lo com outras pessoas e assistir a hora que quiser. Eu mesmo assisto várias vezes o vídeo, porque as coisas que eu digo eu falo como Deus, eu falo como alto-falante, eu não falo como Lael, eu falo como mensagem. Então eu preciso ouvir o que eu digo, eu preciso avaliar o que eu digo, entendeu? Eu preciso aproveitar o que eu digo, eu preciso aproveitar a mensagem que é transmitida através de mim. Graça e paz. Até amanhã.